Tudo bem? Nesta aula, a gente vai falar um pouco sobre processadores de clocks, a importância dos processadores, como é que ele é feito, e na próxima a gente vai falar um pouco mais sobre a arquitetura interna do processador. A gente vai falar só do processador com a placa-mãe, como é que liga, como é que faz as comunicações, tá? A gente já falou de placa-mãe, né? Então, gente, placa-mãe é motherboard, né? Que é a placa onde está todos os componentes do computador para que ele possa funcionar, né? A função dela é criar meios para que o processador e a memória possam comunicar junto com os periféricos. Aí a gente falou sobre placa-mãe, sobre fonte, sobre ventilação, né? Primeiramente, as placas eram todas, os periféricos eram todos off-board, a placa de vídeo, placa de rede, né, controlador de teclado, era tudo off-board, e aí, com o decorrer do tempo, devido ao problema de processamento, as placas em pés, elas atrapalhavam a circulação, e os processadores foram aumentando de velocidade, e aumentando de velocidade, eles tiveram um aquecimento maior, teve que colocar cooler, o cooler foram sendo perfeitos e tal, então a gente vai entender também um pouco disso aqui hoje, e é importante que aí veio se desenvolver o sistema on-board, ou seja, a gente colocou vários controladores periféricos dentro da placa-mãe. Com isso eu tirei aquelas placas que ficavam espetadas, nesses conectores aqui de placa, né, hoje não vem, aí isso aqui são os componentes off-board, né, então com isso melhorei bastante a ventilação, só que eu sobrecarreguei o processador, e aí esse sistema ele não consigo alcançar velocidades boas para poder trabalhar isso. Então, por exemplo, se eu quiser um computador para jogos, que é onde eu exijo uma boa placa de vídeo, então o ideal é que eu compre uma placa de vídeo off-board, então a GeForce é um exemplo muito de placa off-board que eu espeto no meu computador, ela inclusive tem memória própria, tem algum microprocessador próprio dela, que é exatamente para poder melhorar a qualidade de imagem, né? Vou ter uma imagem muito boa e não sobrecarregar o processador, mas também ela vai trazer o aquecimento. Então eu tenho tudo, tem que levar isso em consideração. Então, baseado naquele sistema de von Neumann, né, na placa-mãe, eu tenho lá a CPU, que é a central, dentro dela eu tenho o controlador, e junto com ela eu tenho a unidade lógica aritmética que faz as comunicações, aí eu tenho um bus, né, que vai me ligar com a memória RAM, que é a memória de trabalho do computador, e eu tenho outro bus que vai me levar com o periférico e de entrada e saída. Então, eu tenho entrada, tenho saída, né, e tenho a memória RAM. É muito importante a gente entender essa nomenclatura, né, ou esse desenho de máquina, porque a memória RAM é uma memória, a gente vai ver mais para frente, é uma memória volátil, né? Ela é feita dessa maneira porque ela é rápida, né? Então, mas ela é volátil, faltou energia, eu tenho que carregar novamente, porque ela vai perder o conteúdo dela. Então, por isso que o computador é feito toda dessa maneira, né? O computador é desligado, ele perde o conteúdo, está na memória RAM, porque ela é uma memória volátil. Aí, toda vez que eu faço isso, eu tenho que dar o boot, ou seja, eu tenho que carregar de novo o sistema operacional para poder gerenciar o sistema, ou seja, levar esse sistema operacional de uma memória secundária para a memória RAM para poder ele trabalhar. E esse sistema chama de boot. Então, toda vez que eu ligo o computador, eu vou executar o POST, que é o Power On Self-Test, a primeira parte, né? Por isso que eu tenho a BIOS, eu tenho a UEFI, a gente vai entender o funcionamento dela mais para frente. Então, elas têm duas partes, né? Ela como a memória RAM é uma memória volátil, faltou energia, eu preciso de uma memória onde esteja armazenado um conteúdo primordial para fazer a máquina trabalhar. A gente vai uma configuração de fábrica. E essa configuração de fábrica está numa CMOS. Faltou energia, né? Essa CMOS é uma memória apenas de leitura, ela é gravada, eu não consigo desgravar ela mais, então faltou energia, o sistema quando é energizado, ele vai na BIOS, a BIOS tem um microcódigo, um microprograma, que manda ele executar o POST, o Power On Self-Test, ele faz um teste em alguns periféricos, né? Inclusive ele dá um bip para poder falar se está tudo ok ou não. Depois disso, ele vai para a segunda parte do programa, que é o boot, ou seja, ele vai carregar o sistema operacional na memória RAM para que esse sistema operacional possa gerenciar o meu computador para que ele possa trabalhar. Feito isso,
feito o post e feito o boot, o computador está disponibilizado para trabalhar. Mas todo esse conteúdo está na memória RAM. Então, tudo que o computador precisa para trabalhar, ele tem que ir lá na memória RAM e buscar. Então, a CPU, né, o processador, o CPU, ele vai lá na memória RAM, pega o código do que ele está executando. Se eu executar um aplicativo, qualquer coisa que eu fizer, ele vai na memória RAM, traz para ele e vai processando os microcódigos de acordo com o que ele tem, tá? Então, ele vai fazendo isso. Então, é importante eu saber de placa-mãe, porque a placa-mãe tem duas coisas principais. É lógico que tem várias coisas principais, mas as duas coisas mais principais da placa-mãe é o socket, onde eu vou colocar o processador, e o barramento da memória RAM, ou seja, a conexão da memória RAM, onde eu vou colocar a memória RAM, tá? Então, esses dois são os principais para poder fazer o computador funcionar. A gente vai entender qual a finalidade da bateria, a gente tem a ponte norte, ponte sul, porque passou a ser tudo off-board, e aí eu botei o computador em on-board, passou tudo sem on-board, eu botei os computadores dentro da placa, e a ponte norte, ponte sul tem essa finalidade de fazer. Mas o importante é que na placa-mãe eu tenho, né, o socket do processador. Então, primeiro, cada socket é específico para um tipo de processador. Então, quando eu for comprar uma placa-mãe, eu tenho que primeiro saber qual o processador que eu vou usar, ou se for uma substituição, eu tenho que saber qual o processador que eu estou usando, para me saber qual o socket que ele usa, para poder comprar a placa específica para aquele processador. Então, a placa-mãe, ela é baseada no processador que eu estou falando, assim como eu tinha a fonte ATX e AT, a fonte AT é aquela que não trabalha com fonte chaveada, ela tem uma chave, aí a fonte ATX ela é chaveada, eu também tenho a mesma nomenclatura para as placas-mãe, as placas AT e ATX que são baseadas nessas fontes. E na placa ATX, eu ainda tenho que saber qual, tanto AT como ATX, eu tenho que saber qual que é o processador que eu vou usar para definir qual que é o socket que eu vou trabalhar com ele. Tá? Então, primeira coisa, eu posso usar um programa, né, por exemplo, CPU-Z, para me saber qual que é a minha placa, ou olhar a identificação na placa para me saber qual que é o fabricante, qual que é o modelo da placa, para eu saber o processador que eu vou usar, né, para compatibilizar o processador com a placa-mãe. Ok, então esse aqui é uma motherboard, né, para vocês, eu tenho lá o meu processador, né, o socket que eu vou usar vai depender do tipo de processador, a gente vai ver mais daqui a pouco isso. Eu tenho as conexões da memória, eu tenho alguns slots, né, slot de memória, eu tenho o slot da fonte, eu tenho o slot que alimenta o cooler da fonte, tá? Eu tenho alguns slots adicionais para poder colocar placas off-board que eu quiser. Eu tenho os conectores SATA hoje que os discos hoje trabalham sua interface SATA, e a gente vai falar sobre isso mais. Então, essa é basicamente uma placa-mãe de que a gente já falou. Então, a coisa importante agora, já que eu estou estudando processador, é definir o que é socket, né? Socket com K, ou socket escrito em português, né? É o local onde eu coloco o processador na placa-mãe, tá? É importante eu saber disso, que, né, que eu falei para vocês, eu tenho que saber qual a placa-mãe, qual o fabricante, qual o modelo da placa-mãe, para poder saber qual que é o socket que ele usa, para poder saber qual o processador que eu vou colocar, tá? Então, existe vários tipos de sockets, que é cada um para modelo. Hoje, a gente tem os 3 sockets mais importantes que a gente usa, que existe na praça aí, é o LGA, né, o PGA e o BGA. Tá? O PGA ele é chamado tá até errado aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui, né? Que na verdade esse daqui é o PIN, né? O LGA, né? Ele possui o PGA, ele possui número de pinos e contatos fixos, né? O LGA, desculpa, tá? Esse aqui, deixa eu só corrigir aqui, tá? Esse aqui é o PGA, tá? Tá? Né? E
Aí eu falei para vocês, né, que você tem os sockets de acordo com o tipo de processador. Então a gente tem basicamente três tipos de sockets, tá? Os PGA, que é chamado de Pin Grid Array, os LA, LAN Grid Array, e os BGA, que são Ball Grid Array. A diferença deles é que o PGA ele possui os pinos, né? Ele possui os pinos no é, é, próprio processador, tá? E na placa-mãe ele tem uns buraquinhos que é para ser conectado nele, tá? Os LGA, que é Land Rail, ele funciona de maneira oposta. Os pinos ficam no soquete da placa-mãe e o processador, né? Ele não tem pino, ele tem contatos, aí você vem e coloca ele de acordo com os contatos, por isso você tem que colocar, né? E aí você modifica isso. Os LGA são mais comuns nas Intel, os processadores da Intel, e o PGA são mais comuns nos processadores da AMD. E a gente tem os BGA, que eles são soldados diretamente na placa-mãe. Como hoje em dia, né, você tem placa-mãe de vários fabricantes e que pode usar vários processadores, então não é muito comum o BGA, tá? É mais comum o LGA ou o PGA, os tipos de conectores, porque eu posso usar vários processadores, eu posso fazer upgrade de processadores desde que o meu socket da placa-mãe aceite isso. Mas, por exemplo, o celular trabalha com BGA, porque o processador é soldado diretamente na placa-mãe, tá? Essa é só a diferença desses tipos de conectores, tá? É, Bom, aí a gente vem o processador. Os processadores mais comuns que a gente está usando hoje, os processadores da Intel e da AMD, são basicamente os fabricantes, né? A gente tem o Mac, mas é um mercado mais específico, a gente não faz. Para máquinas CISC e para PCs com que a gente trabalha comum, os dois que a gente trabalha é praticamente só o AMD e a Intel. E o AMD a gente tem, né, a linha de servidores, né? E a gente tem a linha de desktop. Então você tem o Xeon, que para servidores, você tem o i3, o i5, o i7 e as gerações deles, como i9. O AMT a gente, né, veio lá, o K6, então aí eu já tenho o Ryzen hoje, que é o Operon e o Ryzen, que são o Ryzen é mais usado para PC, né? E existe uma briga muito boa, né, entre a Intel. E cada ano, cada época, uma é considerada um pouco melhor que a outra, mas no fritar dos ovos eles estão mais ou menos pareados. O que vai diferenciar é o tipo de aplicação que eu quero e o quanto que eu estou disposto a gastar, né? É, é, Aí vai depender dessa necessidade, né, do que eu vou querer colocar e eu vou querer passar. E a gente tem uma coisa muito importante no processador, que é clock, né? E a gente vai entender que o relógio do computador que determina como é que vão ser executados os códigos-fontes, porque o clock é que inicia a execução de tudo. O clock é que marca o tempo de trabalho do computador, tá? E nós temos dois tipos de clock, que é o clock interno e o clock externo. O clock interno, ele é a velocidade com que o processador trabalha, e o clock externo é também o clock de barramento, é a velocidade com qual o processador se comunica com a RAM. É esse que é o clock de trabalho do computador. Não adianta nada eu botar um processador super poderoso, né? Na verdade, a velocidade do clock externo é bem menor do que ele, e aí eu vou ficar preso a essa velocidade, porque a menor velocidade é que vai determinar as coisas, né? E aí então eu tenho o processador, né? E o processador é ligado à memória, ele vai lá e busca coisas da memória, tá? No sistema antigo, né? Tudo off-board, a gente só tinha o processador com o bus que vai para a memória. Na verdade, a gente tem três bus para a memória, que é dados, endereço e controle, né? Os dados é que vão passar os dados para ler ou para gravar na memória, né? Os dados de endereço é que vai colocar tudo, funciona como endereço. Por exemplo, se eu trabalho com uma palavra de 64 bits, eu vou ter 64 vezes 10 elevado a 64, 2 elevado a 64, eu vou ter 2 elevado a 64 possibilidades de endereço. É fácil a gente trabalhar, falar, por exemplo, 32, porque é o número que é factível, então 2 elevado a 32 dá menos 4 GB. Isso determina o tamanho máximo de memória que o processador consegue executar. Por quê?
porque 2 elevado a 64, eu vou dar 4 gigas de combinações de endereços diferentes. Então, se eu tiver 2 elevado a 32, que é o tamanho da palavra do computador, eu vou conseguir endereçar no máximo 4 GB de RAM. Não adianta eu colocar mais, tá? Porque eu não consigo ler isso. E a memória do computador, o computador não trabalha com memória real, ele trabalha com memória virtual, porque a multiprogramação, a gente vai entender isso mais para frente, né? Na multiprogramação, eu não estou executando todos os programas ao mesmo tempo, porque o processador é um só, então eu só consigo executar uma instrução de cada vez, né? Então, eu posso armazenar coisas na memória principal e posso armazenar coisas na memória secundária. Só que o que eu vou precisar naquele momento tem que ir na memória secundária, tá? Então, tudo era off-board, eu tinha isso. A partir do momento que veio um board, eu comecei a colocar as controladoras dentro da placa. Então, controladora de vídeo, controlador de placa-mãe, controladora SATA, controladora IDE, né, que são os periféricos que eu tenho, eles estão dentro da placa-mãe. Então, para facilitar o trabalho, para poder controlar isso, o sistema foi desenvolvido com 2 chipsets, que é chamado de ponte norte e ponte sul. O ponte norte, inicialmente, era para ligar a memória e a placa de vídeo. Tá? E a ponte sul ficava com os periféricos mais lentos, né? SATA, teclado, mouse, USB, aí os outros periféricos. Então, com isso, eu conseguiria aumentar a velocidade do processamento. Então, o processador ficava primeiro ligado direto à ponte norte. A ponte norte, além de ocasionar, de possibilitar o acesso à memória, possibilitava também o acesso à ponte sul, e então o controle ficava todo na ponte norte. E à medida que a velocidade do barramento, que é a ligação da memória com a ponte, da memória com o processador, foi aumentando de velocidade, né? Isso era chamado antigamente de Frontside Bus, tem esse nome, né? FSB, o Frontside Bus, que é onde determina o acesso do processador à memória. E então eu fui aumentando a velocidade disso e essa ponte ela foi ficando esquentando. Então, quando você pega uma placa-mãe que tem ponte norte e sul, além de você ter o cooler em cima do processador, você também vai ter o cooler em cima da ponte norte. Exatamente é isso. Só que as tecnologias de hoje estão desenvolvendo, já que basicamente a única coisa que a ponte norte faz é o controle da memória, então o pessoal está tirando a ponte norte e colocando a conexão direta da memória com o processador. Com isso eu consigo aumentar a velocidade da memória. Eu não preciso desse controlador, eu não preciso desse resfriamento. Tá? Então, a tendência é que a ponte norte vá desaparecer e a ponte sul vai continuar. Tá? Bom, eu falei para vocês, normalmente eu tenho o clock interno e o clock externo. São clocks diferentes. Né? Normalmente o clock do processador ele é maior do que o clock do externo, que é o clock de acesso, a velocidade de acesso ao processador. Tá? Bom, mas eu só tenho um clock no computador. Você vai lá no computador, tem um quadradinho de metal assim. Esse é o clock, né? Está desenhado aqui, ele vai definir. Então, como é que eu vou fazer para trabalhar com 2 clocks separados, sendo que eu tenho um gerador de clock? Então, você tem uma coisa que é chamada de multiplicador de clock. Esse processador aqui, ele vai dar o clock, que é o clock que a gente chama de clock externo, que é o clock que vai definir a velocidade de acesso da memória ao CPU e vice-versa. E aí eu coloco um multiplicador de clock para poder gerar um clock para o processador. Tá? Então, esse vem na placa, é configurado na placa para a gente poder fazer esse controle. Tá? Bom, como é que eu faço para retirar o processador? A gente viu lá que tem 2 tipos, né? O PGA, o LGA, né? E o BGA. O BGA é soldado, então aí para tirar ele é muito complicado. Eu tenho que fazer um serviço de solda muito bem feito, porque os pinos são muito pequenos e tal. Então é por isso que a gente não usa, né, o BGA para computadores, nem para. Às vezes notebook até usa, porque não é uma coisa que você abre muito, mas para desktop dificilmente você usa. Você usa o socket e ele tem uma alavanquinha para você poder conectar o processador e fechar o processador. Então, seja ele LGA ou BGA, ele tem sempre essa alavanquinha, a gente até mostrou atrás, né? Aqui, ó. Ele tem uma alavanquinha aqui, ele tem uma alavanquinha aqui, tá vendo? Que vai me permitir fazer isso, né? E aí o que acontece? Com a medida que a velocidade de processamento vai aumentando, né? Um
um efeito colateral do aumento da velocidade do processador, que já que eu estou trabalhando com sinais elétricos, é aumentar a dissipação de calor no processador. Então, o processador antigamente nem cooler tinha. Hoje, devido às altas velocidades, ele estagnou na faixa de 3 GB, tem aumentado muito pouco com relação a isso. Né? Eu tenho o processador e para eliminar o processador eu tenho um dissipador de calor que é feito de alumínio, possui as aletinhas, tá? Esse processador esse dissipador de calor é fixado em cima do processador, tá? E em cima desse dissipador de calor vem o cooler que é para ajudar a resfriar. Então esse dissipador de calor ele é feito de alumínio e porque o alumínio é um bom absorvedor de calor, ele possui aletas que é exatamente para que o ar circula no buraco das aletas e ajude a ventilar o computador. Então, o cooler é feito dessa maneira para ventilar em cima desse aleta para ajudar a resfriar a aleta e ajudar a resfriar o processador. Tá? Então, eu tenho do lado dele um conectorzinho que vem da fonte, aí eu ligo o cooler ali para ele poder rodar. E eu tenho também aquele na fonte P4, ela hoje como o processador está puxando mais potência, exatamente para poder mais velocidade, tem uma alimentação da fonte direto para ele, que é não para sobrecarregar os outros circuitos, para não sobrecarregar os fios que saem da fonte alimentando várias coisas, porque quanto maior a corrente, né, a gente fala a corrente, tensão, quanto maior a corrente que eu tenho, maior a dissipação, maior o consumo de potência, maior o consumo de potência, os frios têm que ser adequados para isso. Então você vai numa loja para comprar frios, né? Você tem fio de 2 milímetros, fio de 1,5 mm. O que muda, às vezes você vai olhar num poste, um fio grosso, um fio mais fino, o que diferencia tanto de corrente que passa ali. Quanto maior a corrente que o sistema exige, mais grosso é o fio, tá? Para evitar ele queimar e estragar, exatamente pelo calor, tá? Bom, então, para retirar o processador, o que eu faço? Eu retiro o cooler, tá? Eu retiro esse aleta que tem o processador, depois eu abro o pino e retiro o processador, tá? Aí, olha, eu sempre normalmente tenho um chanfro do processador, porque é exatamente para evitar com que eu ligue o processador de maneira equivocada. O processador só encaixa de uma maneira, tá? E eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou mexendo com processador LGA ou PGA, para eu não para não dobrar os conexões, tá? Porque se eu dobrar as conexões é a coisa mais difícil, porque é muito perto um do outro, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de colocar, tá? E eu tenho que ver esse chanfro, né? Que isso aqui é exatamente para ele conectar num lugar só, tá? Bom, uma coisa muito importante que eu tenho é que quando eu coloco o processador, eu coloco esse dissipador de calor, tá? E coloco o cooler por cima dele. O que acontece? Quando eu estou fabricando o processador, tá? Ou mesmo esse dissipador, é comum surgir algumas imperfeições que a olho nu eu não consigo ver isso. Tá? E essas pequenas imperfeições, quando eu coloco o dissipador em cima dele, ele pode formar, tá, pequenos bolsões de ar, e esses bolsões de ar vão esquentando e ele pode levar a sobrecarga de temperatura do processador e queimar. Então, com isso, diminui a vida útil do processador. Então, para evitar esse tipo de coisa e para eliminar esse tipo de coisa, minimizar, o que a pessoa fez? Desenvolveu um sistema chamado pasta térmica, que é uma pasta branquinha, você compra em qualquer loja, eu quero pasta térmica para processador. Então, você tem essa pasta térmica, você vai espalhar essa pasta térmica toda em cima do processador, tá? Deixar ele todo branquinho, ela normalmente é branca, você coloca ela com o dedo ou com uma espécie de injeção, né? Você espalha e você vem com o dissipador e coloca em cima dele. Aí o que acontece? Essa pasta térmica ela vai cobrir esses pequenos ressalvos, tá? Essas pequenas imperfeições e vai impedir que formem bolsões de ar. Aí o dissipador ele vai ter um funcionamento mais efetivo, tá? E aí vem o cooler em cima dessa aleta e ele consegue trabalhar fazendo isso, tá? Isso para quem vai trabalhar com processador, né? É muito bacana. Eu falei para vocês, olha, ter cuidado com isso aqui, alerta, outra coisa, né, que a gente já estudou, já falou sobre a energia estática, o organismo, né, o corpo da gente, se você for passar muita mão, ele vai gerando energia e tal, e essa energia estática, quando você pega na parte metálica do componente, você pode queimar ele por causa da tensão baixa. Então, muito cuidado quando for mexer com qualquer componente eletrônico, tá, um processador, a memória
a memória RAM, não coloque a mão nos contatos para evitar sobre essa tensão estática e que você vai queimar o processador. Tá? Então, olha, para vocês, você passa, né, você coloca o processador, abaixa a alavanca, que é para fixar o processador, né, para não ficar solto, para não dar mau contato, tá? Vocês têm que, para você tirar o processador, colocar o processador, você tem que manipular essa alavanca. Passa a pasta térmica, vem, coloca o dissipador em cima, tá? E depois você coloca o cooler. Normalmente, tá? O cooler ele já vem com o dissipador debaixo dele, com a lenta debaixo dele. Então você passa, já vem com esse conjunto todo e parafusa na placa-mãe e ele já fica resolvido e já tem o problema. Quando você vai na manutenção corretiva, o computador é mais antigo, é bom que você retire isso, retire essa pasta térmica, porque ela perdeu a vida útil dela, e você refaça essa pasta térmica para poder ajudar, né, a aumentar a vida útil. Aí você vai ligar, né, tanto o cabo da fonte que alimenta o processador, como o cabo que alimenta o cooler, tá? Que são separados do sistema. Então, o que eu falei para vocês, por que a gente faz isso? Porque eu tenho grande problema no superaquecimento, que pode levar, inclusive, a queimar o processador, né? O aquecimento pode ser tanto que pode pegar fogo, né? Então eu falei, a pasta térmica, o cooler, né? A fonte, variação da fonte ruim, ela não gera 80%, ela gera menos de 80% da energia, e isso é muita perda, vai esquentar a fonte, né? Porque quanto materiais caros, você tem menos perdas você vai ter, mais caro as coisas. Você pode fazer overclock, tá? Toma muito cuidado fazer overclock. O que é overclock? Você tem um computador que trabalha, processador que trabalha com 3 GHz. Eu posso chegar e falar, eu quero aumentar isso, eu quero trabalhar com 3.500 GHz. O processador não foi feito para trabalhar isso, mas ele permite que você trabalhe com overclock. Esse overclock pode levar a queima. Se você aumentar muito a capacidade, o overclock, você pode levar a queima. E tenha em mente que se você fizer overclock, você vai diminuir a vida útil do seu processador. Então, overclock, normalmente as pessoas fazem overclock, né, para games, tá? Então, é importante a gente ter em mente esse problema de superaquecimento do processador. Tanto que o computador ele é programado, se o cooler parar, o cooler pode encher de poeira, ele começar a travar e tal, você vai ver, o seu computador começa a desligar do nada. Você está trabalhando com ele reseta sozinho. Por quê? Porque ele tem uma proteção que quando a temperatura atinge um valor que vai levar à queima do processador, ele dispara um sinal para a fonte e faz a fonte desligar, porque a fonte desligar você vai tirar a energia do processador, como o meu sistema ele é todo volátil, você tira a energia, ele reseta e começa a carregar, começa do zero, aí você vai aliviar o processador. Então, toda vez que você tem um problema, o seu computador está desligando com certa frequência do nada, você pode dar uma olhada que há grande possibilidade do cooler estar travado ou você está com problema de sobreaquecimento. Você aumentou muito o overclock ou o ventilador está queimado, tá? E isso é muito complicado, né, a gente fazer, porque você pode gerar queima do seu processador, tá? E perda dele, né? Então é muito importante que eu tenha. Então, olha, para que eu mantenha a vida útil, aumentar a vida útil do meu computador, para que eu mantenha um computador muito bacana, então é sempre normal você fazer uma manutenção preventiva. O que é uma manutenção preventiva? Você vai prever que vai dar aumento. Então você pega o computador, dá uma limpada nele, tira os contatos da memória, passa uma borracha, né? Que é muito bom essa borracha em contatos metálicos, tá? Porque ela tira a oxidação, a borracha ela de areia, tira a oxidação. Você pode comprar um álcool chamado álcool isopropílico, que é um álcool que não contém água, é vendido em farmácia. Você passar nos contatos da fonte, onde está ligado na placa-mãe, você passar nos contatos que vai do processador e colocar o processador em cima, você passar nos contatos de todos os conectores que vem, lógico, com o computador desligado, né? Toda a manutenção que você faz é com o computador desligado. Aí você pode tirar o cooler, tirar a pasta térmica, colocar a nova pasta térmica, colocar o cooler com o dissipador de calor lá em cima para ajudar. Então tudo isso são coisas que você faz para poder aumentar a vida útil do computador, para poder melhorar, tá? E você vai evitar muitos problemas com isso, falta de calor, você vai limpar, tirar poeira.
tá? Você pega, por exemplo, um secador de cabelo, bota ele na temperatura bem baixa para não aquecer e sopra o seu, né, para tirar a poeira, né? Porque o computador normalmente ele fica no chão e ele tem cooler, esses coolers puxa poeira, essa poeira entra para dentro do sistema e essa poeira vai travar o cooler da fonte, vai travar o cooler do processador, às vezes é computador de games, né? Você tem o cooler do gabinete, então ele também pode travar. Então é bom sempre você de vez em quando abrir o computador, dar uma limpada nele, passar um pincel, soprar ele com o secador. Então você pega um ventilador, coloca nele, ou você pega o aspirador de pó e coloca ele na função de soprar e dar uma soprada, lógico, num lugar aberto para evitar que o ambiente fica todo poeirado e fazer mal. E assim você dá uma limpeza boa, né? Sempre bom de tempos em tempos, para quem trabalha mesmo, você mesmo em casa, dá uma limpada no seu computador, ver se tem software para você atualizar, rodar um ScanDisk, rodar um antivírus, tá? Para fazer um antivírus bom e tal, verificar os contatos e tal, para você evitar com que você apareça defeitos no seu computador. Você vai aumentar a vida útil e vai ter um computador para muito tempo, tá? Isso aqui é algumas perguntas para você responder, tá? Só para a gente ter uma certa, você aprender a entender, tá? Porque você vai ver que o processador, né? A Intel define lá o que significa i7, ela vem com algumas letras dentro dele, que vai falar se você pode fazer overclock ou não, qual que é a temperatura que ele pode trabalhar, tá? Então todas essas perfeições do processador vai dizer para você como é que você deve usar aquele processador, o que você pode esperar daquele processador e o que você pode exigir dele sem levar a queima ou a uma performance muito complicada, tá? Então, na próxima aula a gente vai dar uma olhada nisso, e isso aqui era basicamente a gente sobre a placa-mãe, sobre controle, tá? Pra gente